Muito boa noite a todos, boa noite meus colegas vereadores, boa noite a todos que estão aqui presentes para essa sessão de hoje e também a todos que nos assistem de forma remota de casa. E o meu boa noite especial hoje vai à dona Suzana. E hoje Canela está corrigindo uma injustiça e principalmente está olhando para a própria história e dizendo: a verdade pode demorar, mas ela vai aparecer. E nesse caso ela demorou décadas. Hoje nós temos a presença aqui da dona Suzana Maria Marques, uma mulher de 90 anos que vai receber um reconhecimento por algo que ela fez quando ela tinha menos de 20 anos de idade. Um reconhecimento que talvez ela tenha pensado que nunca receberia na vida, talvez tenha desistido de esperar. E é por isso que essa sessão tem um peso tão grande. Porque a gente não está falando apenas de uma homenagem simbólica, a gente está falando de memória, a gente está falando de justiça, a gente está falando da história de Canela, enfim, sendo reparada. Para que todos entendam o contexto, né? A dona Suzana foi casada com o Dilmo Opitz lá pela década de 50. Dilmo, que é uma pessoa muito conhecida, querida por toda a comunidade, muito lembrado pela fábrica de gaitas da Sonelli. E o casal tinha um costume que para mim era muito bonito, que era escrever músicas juntos, né? A dona Suzana responsável pelos poemas, pelos textos, pelos versos, e depois esses textos eram transformados em música junto com o Dilmo. Só que tinha um detalhe que era muito importante. A dona Suzana sempre foi uma mulher muito à frente do tempo dela. Sabia ler, sabia escrever, queria ser advogada, e foi. Ela dava aulas de música numa época em que uma mulher ter essas qualidades, essa independência, essa presença intelectual, ainda era visto por muitos como algo muito fora do comum. E aqui a gente precisa falar com sinceridade, né? Sim, a gente vivia numa sociedade extremamente patriarcal, machista. Ainda hoje vivemos também uma sociedade que tem muitos resquícios. E na prática, o que acontecia é que muitas dessas músicas nasciam da letra da Suzana, da criação da Suzana, mas acabavam ficando registradas apenas como autoria do Dilmo. Isso naquela época era comum, era natural, tratado, né, como algo normal. Mas por ser normal, por ser comum, não dá para a gente dizer que era justo, né? Porque muitas vezes a história foi escrita deixando as mulheres de lado. E com o Hino de Canela não foi diferente. O Hino de Canela nasceu de um poema escrito pela Suzana, um poema chamado Canela Terra Querida. Depois esse poema foi transformado em música junto com Dilmo. Mais tarde acabou se tornando o hino oficial de Canela. Um hino que todos nós conhecemos, que representa a nossa cidade, um hino que fala da nossa terra querida, dos nossos pinheiros, da nossa natureza, da beleza que faz Canela ser Canela. Inclusive, esse hino foi oficialmente instituído em 2004 pela Lei número 2180, votada e aprovada aqui nessa casa. Mas a gente tem uma reviravolta nessa história. Recentemente, a dona Suzana foi oficialmente reconhecida pela Biblioteca Nacional e pelo ECAD como autora da letra do poema Canela Terra Querida e, como consequência, também autora da letra do Hino de Canela. Isso muda tudo, porque a gente não está falando aqui apenas de uma lembrança familiar, a gente está falando de um reconhecimento formal, de um reconhecimento oficial, reconhecimento que devolve à dona Suzana o lugar que sempre foi dela, de autora, de criadora, do lugar da mulher que ajudou a escrever uma das obras mais importantes da identidade de Canela. Nessa sessão hoje aqui a gente vai fazer essa reparação histórica com a dona Suzana, mas não apenas com ela, porque a gente vai fazer uma reparação histórica com a história de Canela. Porque quando uma cidade reconhece quem ajudou a construir sua identidade, ela amadurece. E quando uma cidade olha para a memória com respeito, ela protege o seu futuro. E aqui eu quero abrir um parênteses importante. Nós precisamos respeitar muito mais a nossa história em Canela. Canela é uma cidade rica em histórias, muita história para contar, e ao mesmo tempo a gente não tem um museu municipal estruturado para preservar tudo isso. Nossa história está em alguns livros, nossa história está no trabalho dos nossos historiadores, no trabalho do Memorial Canela, mas também está na cabeça das pessoas que viveram essas histórias. E se a gente não tiver cuidado, essas memórias vão acabar desaparecendo, vão acabar se perdendo com o tempo. E uma cidade que não cuida da própria história corre o risco de repetir os erros do passado, no presente e no futuro. Por isso eu peço hoje aos meus colegas vereadores o apoio para a aprovação do projeto de lei número 7 de 2026. A gente aqui não está votando uma homenagem, a gente está votando um gesto de justiça
Estamos reconhecendo oficialmente a dona Suzana Maria Marques e reconhecendo o papel fundamental que ela tem na história de Canela. E a dona Suzana, aqui uma palavra para a senhora, talvez quando tu escreveu aqueles versos, tu não tenha imaginado o que eles se tornariam no futuro, né? Talvez era só um poema simples, contando um pouco sobre o seu amor por Canela, mas a verdade é que essas palavras acabaram ficando, viraram um hino, viraram nossa identidade. E hoje, depois de tantos anos, Canela tem a oportunidade de olhar para a senhora e dizer muito obrigado. Eu vou convidar agora a todos para que a gente fique em pé e que a gente escute o hino municipal de Canela, pela última vez sendo tocado ainda só pela autoria do Dilmo, após com a autoria da Suzana e do Dilmo.